Madrid é a segunda cidade mais populosa da União Europeia, com quase 3 milhões e 300 mil pessoas, sendo a primeira Berlim e ocupando a cidade de Lisboa uma posição acima da 40ª nestes rankings, se é que fazem algum sentido, com apenas meio milhão de pessoas. 3 milhões de pessoas é uma brutalidade de gente, pelo menos na minha visão de europeu. Ainda assim, tudo é comparável. Madrid consegue ser, se a isso estivermos dispostos, uma cidade pequena, em termos populacionais. Basta compará-la com Pequim, com 21 milhões de pessoas, ou com Cairo, com 22 milhões, ou mesmo com Tóquio, com os seus assustadores 37 milhões, ou ainda com Nova Iorque, com quase tanta população como Portugal inteiro. Preparei-me, portanto, para passar mais uns dias no meu périplo viajando na capital das capitais, decidi chamá-la assim, porque capitais já eu fui a outras por estes dias, uma grande cidade para os padrões portugueses, embora pequena para os mundiais. Ainda na mesma linha de raciocínio, atrevo-me igualmente a afirmar que Madrid é também a capital da Península Ibérica. É a capital daquela União Ibérica que muitos malucos defendem, desde o tempo dos Filipes, reis de Espanha. Se considerarmos, é claro, que o efetivo populacional se traduz em poder, o que pode ser de facto profundamente vigente. Aluguei um quarto individual numa pensão perto da Puerta del Sol e do Parque del Retiro, chamada O Porto, como a nossa cidade. Talvez sejam 2 sítios a visitar assim que pousar as coisas do quarto. Confesso ter encontrado na internet uns dormitórios por aqui com muitíssimo bom aspecto e mais baratos, alguns deles até com uma sofisticação que ainda não apanhei, cortinados que tapam completamente a visão de quem está a dormir. De qualquer forma, também não perderia muito, uma vez que no ano seguinte dormiria num tal dormitório desses com os cortinados que ainda não tinha apanhado. Tinha analisado antecipadamente o mapa de Madrid e a sua rede metropolitana para tentar perceber como ir da estação de autocarros até à pensão e concluí imediatamente que Madrid era enorme. As estações e as linhas eram tantas que fiquei confuso durante uns instantes, como aliás já me tinha acontecido em Paris, também de dimensões muito apreciáveis. Quanto a Madrid não tinha essa noção, nem talvez tivesse nenhuma, o que não é nada extraordinário se pensar que só lá tinha ido aos 10 anos de idade, numa arrojada viagem de finalistas que aconteceu no final do 4º ano. Naturalmente, a viagem terá sido espetacular, mas eu não me lembro de quase nada, por já ter passado um quarto de século e porque, mais importante, era uma criança relativamente pequena. No entanto, algumas recordações ainda hoje se mantêm. Lembro-me, por exemplo, da camarata onde dormimos, de um parque enorme onde ficámos durante uma tarde, da escola básica que visitámos e com a qual nos correspondíamos, da professora Inácia, dessa escola, que nos acompanhou pela cidade de Madrid, que tinha umas imensas arteroses nas articulações dos dedos das mãos. Sabia que a cidade de Madrid é rodeada de montanhas. Apercebi-me disso na pós-graduação em Artes da Escrita, que comecei a fazer, porque no âmbito da disciplina de escrita de viagens, que muito prazer me deu, foi preciso planificar uma. As montanhas de Madrid estavam incluídas, a propósito de uma tradição antiga que está a ser recuperada, nomeadamente aqui na comunidade de Madrid, que é a transumância. De qualquer forma, só me faltava mesmo vê-las e durante algum tempo fiquei ligeiramente apreensivo enquanto estava no autocarro a caminho de Madrid, com todas aquelas planícies do interior da península, a pensar que talvez pudesse ter havido algum tipo de engano na viagem programada. Mas depois os terrenos acidentados lá apareceram e eu sempre fiquei com a consciência mais tranquila. Em bom da verdade, pode dizer-se que as paisagens até tinham a sua beleza, como todas as outras, mas sou obrigado a concluir que não aquela imponência das Astúrias. Madrid estava quente. Um termómetro de rua marcava os 46 graus, mas suspeitei de que estivesse enganado porque não me apercebi de que estaria assim tão mal. Ou talvez até nem estivesse, se pensar que o termómetro tinha estado ao sol durante todo o dia. Fui até à pensão de metro, esperando poder ficar por lá a descansar durante um par de horas, até que as temperaturas se acalmassem. À entrada da pensão, cruzei-me com um tipo francês. Perguntou-me onde era a recepção e, como lhe respondi na sua língua, espantou-se com o facto de um estrangeiro saber falar francês. Na realidade, eu também não sabia onde era, mas toquei a campainha e entrei dentro daquele edifício atrevidamente, seguido do outro homem e decidido a encontrar a tal recepção. Ele falava comigo fluentemente, partindo do pressuposto que eu afinal era um falante quase natural da sua língua, mas percebeu que afinal não era assim. Não tive outro remédio senão falar-lhe uns pedaços em francês e outros em inglês. De qualquer modo, enquanto ainda subíamos a escadaria de madeira, nasceu uma onda de contentamento quando lhe disse que era português. Passei os últimos anos em Portugal. Estive em Lisboa e em Albufeira. Quase me gritou.
Depois a nossa conversa só foi subitamente interrompida porque estávamos na recepção. Fomos atendidos por um rapaz novo, com ar descontraídíssimo, vestido com uma camisola à cava e um boné metido na cabeça ao contrário. Mais tarde, meti conversa com esse rapaz quando me cruzei com ele na rua, perguntando-lhe onde ficava a Puerta del Sol e o Parque El Retiro. Respondeu-me simpaticamente, enquanto mandava o fumo do cigarro para o ar, e eu fiquei com a sensação de que era o dono da pensão. Mais tarde, depois de passeatas, foi ele que me falou, perguntando se andara muito e se estava cansado. Depois de algum descanso e de um apressado banho, foi ao Parque El Retiro. É uma coisa grande, uma mancha verde no meio da cidade, com jardins vários, esplanadas e um lago no seu centro e várias construções. Alguns pedaços do parque já contam com 400 anos de idade e, desde há 2 anos a esta parte, é também património da humanidade. Vi muitas pessoas. Estavam a correr, a caminhar, estendidas na relva e, à medida que o tempo ia passando, preparavam também os seus farneios com uma enorme alegria em autênticos festejos, quer em toalhas grandes estendidas na relva, quer nas inúmeras mesas e cadeiras que se encontravam por ali. E atrevo-me a interromper a minha leitura para tirar daqui o telemóvel, só para mostrar um pouco do Parque El Retiro, que é precisamente onde eu estou neste momento. Fazer-vos estas leituras, esta e outras. Portanto, agora um bocadinho de ar. Tenho o telemóvel empoleirado periclitantemente na casca de uma árvore. Portanto, desculpe assim um bocadinho, no Parque El Retiro, fazer estas leituras. Estava com receio de que o telemóvel não ficasse pousado no sítio, mas ficou.